Olá, professor, olá, professora, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos então aqui para mais uma TPC do Núcleo Pedagógico Leste 4. Eu sou o PCNP Leandro Negrete, de Filosofia e Sociologia, e junto nós temos a PCNP Edna. Oi, Edna. Oi, Leandro. Oi, pessoal. Como estamos? Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Então, na TPC de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação para as relações étnico-raciais, dando continuidade também à TPC do Centro de Mídias. Então, na pauta de hoje nós vamos ter aí um vídeo introdutório, né, sobre o índio e o indígena, né, de 2018. Na sequência, um breve comentário sobre a origem da palavra índio. E aí começaremos com a problematização da ERER, né, da educação para relações étnico-raciais. As competências gerais da BNCC, aqui nesse caso já com o currículo paulista, né? Quem são os sujeitos dessa educação para relações étnico-raciais, em quais momentos devemos desenvolver essa educação para relações étnico-raciais, e no final um vídeo reflexão, né, sobre o trabalhando as relações étnico-raciais na educação. E a gente vai fazer uma proposta de uma atividade para que vocês desenvolvam numa discussão aí na escola de vocês, ok? Eu vou passar agora para o vídeo e aí a gente dá a sequência logo depois. As populações indígenas são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaídos sobre nós, uma palavra, um apelido, né? E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso o apelido bom é aquele apelido que mostra aparentemente que eu tenho uma ausência, uma falta. Né? Por isso é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma alcunha, né? Como diriam os policiais. Né? É sempre uma forma desqualificada de chamar o outro. A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a olhar, a se perceber parte de uma sociedade maior, que foi assim que começou o movimento indígena, né? Essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia. Né? E aí, nesse caso, se um Paiacã aqui, ou um Álvaro, ou um Marco, fala sobre a palavra índio, a gente entende que eles estão usando isso como um termo politicamente, um termo para reforçar o que nós somos, efetivamente. Né? Mas quando eu ouço isso dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra, não é. A palavra índio, no próprio dicionário está dito isso, eu não estou inventando nada. A palavra índio é uma palavra inventada, não tem significado efetivo. Não existe essa palavra, não sei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no dicionário, vocês vão se surpreender que a primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Lindo isso, né? Eu
lindo isso aí. Já sou preguiçoso e tudo mais, e ainda sou também um elemento químico. Pena que não seja explosivo, né? Não seja tão perigoso assim. E só depois é que vai, a palavra mesmo vai dizer assim, é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz absolutamente nada. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas, e indígena Munduruku, indígena Chavante, indígena, enfim, essa nossa diversidade. Então, serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, então ele é indígena. Não, serve para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. Eles são indígenas, sim, são originários desse lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando, e aqui não estou falando do politicamente correto, estou falando do correto, do que é efetivo, né? Ou seja, a gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido, a palavra para nós tem alma, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece, ou também ela detona, derruba, destrói. Né? Então, saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro. Né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, não, eu sou tolerante, eu aguento o cara, suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Ok? A gente passa então agora para essa questão da origem da palavra índio, né? Do nome índio na América. Por que eu vou falar um pouco a respeito desse nome índio? Pelo fato do Daniel ter falado, né, a respeito da palavra índio, que foi uma palavra inventada, né? Ela é uma palavra que na realidade ela existe, sim, porém é claro que ela é pejorativa, né? Então a gente tem ali, né? Isso aqui a gente tirou do site Só História, lembrando que na realidade esse nome índio ele é trabalhado dentro da história na gente no currículo paulista, né, também, mesmo por vários outros autores também, tá? Eu só peguei esse que é curtinho, né? A denominação índio foi atribuída aos habitantes da América pelos colonizadores, que durante muito tempo chamaram a América das Índias Ocidentais. Essa denominação, além de refletir a visão do colonizador, generaliza e uniformiza grupos nacionais diferentes, apagando as especificidades de cada nação. Apesar desses inconvenientes, ela é largamente usada por estar consagrada como referência aos povos que já viviam, alguns poucos ainda vivem, né, na América no período pré-colombiano. Tá? Edna, gostaria de falar alguma coisa a respeito? Eu acho que é importante a gente lembrar que hoje, né, no século XXI, o índio já não tem as mesmas características, né, de quando, do período de 1500, da época dos colonizadores, mas ele continua sendo índio. Não é? É importante ter essa lembrança. Não é porque hoje ele agregou outras características ao seu modo de vida que ele deixou de ser. Ele continua sendo. Né? Então, dentro desse contexto, precisa se compreender também que há uma evolução, né, também do grupo dos povos indígenas, dentro de situações, né, as mais ímpares possíveis. Sim. A gente colocou esse início, né, essa introdução falando sobre os povos indígenas, mas por uma questão de dar essa continuidade da TPC do Centro de Mídias. Porém, a gente vai trabalhar com a ERER em relação não só aos povos indígenas, mas também em relação às outras etnias
e em relação também a outros tantos preconceitos que a gente tem na sociedade. Problematizando a ERER. Você faz a leitura para a gente, Edna, da lei? Vamos lá. No ano de 2003, a Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, determina a obrigatoriedade no currículo da temática de História e Cultura e Afro-Brasileira, conforme explicita seu texto. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então aí a gente tem, né, na realidade, a lei, né? Como mostra o que a lei pede a respeito desse trabalho com a educação para as relações étnico-raciais, né? A gente tem ali, então, essa questão de onde ela deveria ser trabalhada, ou como ela deveria ser trabalhada, né? Então a própria lei pede desde 2003, né? Então com essa lei federal 10.639, né? Na sequência, a gente tem um pouco mais sobre essa problematização, né? Então ali, assim, né, a gente pegou um pequeno compilado da matriz curricular, né, de algumas frases, algumas expressões que mostram um pouco a respeito dessa problematização que a gente está querendo com vocês aqui hoje, né? A ERER tem se formatado como expressão para qualificar aquilo que trata de questões de etnia, de base africana na educação, bem como para identificar e compreender estudos ou políticas públicas, institucionais, que objetivam a promoção da igualdade étnico-racial, por intermédio do processo educativo em todas as etapas e modalidades da educação brasileira, sem limites para a sua abordagem. A ERER expressa a diversidade, a intencionalidade e de suas ações. A escola não é lugar exclusivo da educação das relações étnico-raciais. Contudo, como pretende a reeducação, é nesse ambiente que encontra o locus privilegiado para sua atuação e desenvolvimento. A matriz curricular para a ERER afirma-se na ideia de que todos são capazes de serem reeducados para a convivência e o respeito às diferenças. Algum comentário a respeito dessa primeira parte, Edna? Eu acho que é bom a gente também destacar que a Lei 10.639 de 2003, ela passou por uma pequena alteração, né? Já na Lei de 11.645/2008, que determinou, né, a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino, do ensino fundamental e médio nas escolas, visto que a instituição escolar é um espaço de formação cidadã. Então, vamos considerar, né, embora a lei tenha sido homologada em 2003, ela foi se adequando. Já em 5 anos depois, já se percebeu a necessidade, né, de criar um ajuste e ampliar um pouco mais esse contexto, né, para deixar
definido quais esses percursos dessa formação dentro da vida escolar, Em relação, de por uma maneira exemplo, geral. em relação aos povos indígenas, né, que não estava constando lá diretamente na primeira, né, primeira parte da lei, Sim, e que como a gente até estava conversando a respeito disso hoje à tarde, né, Edna? A respeito de que a ERE muitas vezes ela é confundida apenas como esse trabalho em relação aos negros, aos afrodescendentes, né? Mas na realidade, quando a gente fala de etnia, né, todos nós pertencemos a uma etnia, né? E essa exatamente. etnia ela é miscigenada, ela tem uma série de misturas, né? Então foi importante mesmo esse adendo, né, que foi feito na sequência da lei. E aqui na sequência dessa problematização a gente tem ali, né, que as leis de diretrizes e bases da educação nacional, quando determina no artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. No 12º, esqueci o nome, a linha, consideração com a diversidade étnico-racial. Né? Então, ali ele já está, né, prevendo, desde 96 já tinha essa previsão a respeito dessa diversidade étnico-racial. O Brasil ele é muito miscigenado, não tem como a gente não trabalhar, né, essas questões. A diversidade étnica nos currículos implica em debater os fenômenos históricos, políticos, econômicos e sociais, do etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia, xenofobia. Tratar da diversidade e da diferença implica em posicionar-se contra processos de colonização e dominação. Ele é bem assim, a matriz curricular ela é bem ampla, né? E a gente pegou alguns trechinhos só para poder mostrar um pouco aqui para vocês, né, Edna? Sim, na verdade o objetivo é uma reflexão, né, aprofundada das práticas mesmo, né, tendo como referência essas orientações. Então, e aí quando a gente fala então desse trabalho na educação para relações étnico-raciais, e como eu estava falando que nessa TPC a gente pretende levar um pouco além da ERE, né? Quando ele coloca ali nesse último parágrafo, né, sobre tratar da diversidade e da diferença que implica em posicionar-se contra processos de colonização e dominação, a gente está falando de um processo que ele envolve não apenas a questão de etnias, como também, por exemplo, a questão da xenofobia, né, como está lá na parte de cima do parágrafo, né, o sexismo, quando a gente esquece da diversidade de gênero, quando a gente esquece em relação... A gente acha que não existe racismo no Brasil, né? Muita gente pensa dessa forma, que o racismo é algo que está só na cabeça de algumas pessoas, e não é verdade, né? Quando a gente acha que homofobia como as pessoas dizem, né? Acha que é muito preciosismo, né? De quem acha que sofre homofobia, que isso não existe, que está na cabeça das pessoas, né? Então todas essas questões, elas devem e podem, né? E devem, com certeza, ser trabalhadas na escola, né? Sim, e esse acho que também é um dos grandes desafios, né, que temos tido ao longo do tempo, né, uma organização de um trabalho que possa, de alguma forma, né, dar um pouco de ampliar essas reflexões no sentido, numa perspectiva, né, de criar outras práticas dentro de um contexto de respeito às diversidades, não é? Sim. E esse tipo de trabalho ele não pode ser feito, como muitas vezes a gente vê acontecendo, como pequenos projetos, né, que trabalham aleatoriamente, em alguns casos pontuais, ou quando acontece alguma coisa na escola, ou quando tem as datas especiais, como por exemplo o Dia do Índio, o Dia da Mulher, né? Então a gente tem, muitas vezes a gente tem esse trabalho feito só em momentos pontuais ou pequenos projetos quando é necessário, por exemplo, né? E na realidade é algo que a gente deveria estar trabalhando
no dia a dia com os nossos alunos, né, Edna? Na verdade, a proposta é que essas temáticas façam parte, né, do plano de trabalho do professor, não é? Que seja objeto de discussão com o grupo escola, na verdade, né, com todos os envolvidos, e que não seja um trabalho pontual, mas que seja um trabalho que esteja presente em diferentes situações dentro da unidade escolar, como forma de realmente, né, avançar nesse processo de discussão, no sentido de que as práticas, né, pedagógicas estejam a serviço de uma mudança, né, de comportamento e de entendimento sobre as diversidades e essa cultura múltipla que nós temos no Brasil, no sentido de que haja um respeito a essa diversidade e uma compreensão de forma bastante ampla, né? Que não seja algo que, se passou o dia do índio, por exemplo, eu não posso mais abordar a questão indígena, não é? Então, assim, as coisas não podem ser tratadas dessa forma, né? Então, é necessário que seja feita uma reflexão nesse sentido, para que se crie práticas que sejam sistematizadas dentro do contexto mesmo durante o processo da escolarização e que a cada ano essas abordagens estejam de acordo com o plano de trabalho, com o projeto político-pedagógico da escola também, não é? Esse eu tocou agora num ponto que eu ia até comentar agora, né? Que isso aqui, esse trabalho com os alunos, ele não deveria ser pontual, mas ele deve chegar até lá no projeto político-pedagógico da escola, né? Não apenas ser Exatamente. objeto de uma aula ou uma atividade na escola, né? Exatamente. Aí a gente entra agora um pouquinho na questão das competências da BNCC, né? Competências gerais. Na hora de elaborar esse PPT, eu frisei ali, né? No caso, eu coloquei três competências gerais em destaque. Porém, se a gente fizer a leitura de todas essas competências, né, as 10 competências da BNCC, lembrando que aqui a gente está trabalhando com ela já reiterada pelo currículo paulista, né, que está vigente já do ensino fundamental. E aí, se a gente olhar todas as 10, em todas as 10 tem alguma coisa que remete a esse trabalho tanto com a ERER como em relação a todos esses outros tipos de preconceito, de relações humanas, né, que a gente tem que trabalhar durante a vida escolar do aluno, né, em relação aos direitos humanos, à cidadania e todas essas questões, né. Então a gente tem ali como destaque a primeira competência, né, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa primeira competência ela vai mostrar para a gente um pouco que, na realidade, a gente não precisa parar um momento para poder trabalhar a respeito dessas questões, né? Que, na realidade, isso deveria estar presente no dia a dia e utilizando dos próprios conhecimentos, conteúdos e habilidades que a gente deve trabalhar com os alunos no próprio currículo que faz parte do nosso dia a dia, né, Edna? Sim, na verdade, né, pede, né, um exercício de reflexão no sentido que dentro do plano de trabalho, né, bimestral, esteja atento a quais temáticas vão ser trabalhadas, não é? No sentido de ver o que é que cabe para aquele momento, né? Então, identificar quais são as necessidades do trabalho nessa direção, né? Que
seja emergente na escola, também é uma forma de estar atento e criar, né, uma articulação que venha, de alguma forma, né, a somar ao trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da unidade escolar, criando essa prática, né, de uma discussão mais aprofundada, trazendo uma discussão sobre a questão da tolerância, o respeito, e trabalhando as vertentes que a temática proporciona, não é? Isso. Vamos ver o que as outras duas que foi grifado aqui, o que elas falam pra gente, né? Então, exercitar a empatia, né, a 9, né, a competência 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então aqui quando a gente fala um pouco, né, sobre essa questão da empatia, né, esse exercício de empatia, no sentido de você não necessariamente se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, né, mas no sentido de você perceber o outro, né, como alguém que merece esse respeito, né, e ele merece esse respeito tanto quanto você, né. Se eu sou alguém que acho que mereço esse respeito, que mereço esse respeito, essa questão eu tenho meus direitos, eu só vou ter meus direitos e esse respeito à medida que eu também respeito essa diversidade, né, a questão de outros grupos existentes, né? Sim, a gente acho que ainda tem também, né, outras questões que a gente pode abordar. Essas situações, elas aparecem também nos textos que são trabalhados na unidade escolar, não é? Sim, sim. Então, assim, tanto são questões que podem aparecer no dia a dia, né, assim, na convivência diária, mas elas também aparecem nos textos que são trabalhados, né? Então, assim, são momentos que permitem um diálogo também mais aprofundado, mas com relação aos procedimentos, né, e aos comportamentos dentro da unidade escolar, essa atenção é redobrada, porque ela também requer, né, na verdade, um olhar mais atento de todo o grupo escolar, não é? Até para orientar quais os trabalhos, né, que podem ser desenvolvidos pedagogicamente para estabelecer essas relações de diálogo, para promover essa resolução de conflitos e trabalhar em prol de relações mais cooperativas dentro da unidade escolar, mas que isso seja uma prática constante. E aí sim, né, buscando o acolhimento diário e constante, não só dos alunos, mas toda a comunidade como um todo, não é? Então, identificar quais são, né, as necessidades que aquela comunidade traz é um ponto importante para que seja desenvolvido, né, um trabalho que vá ao encontro dessas necessidades. Quando a gente fala de aprendizado, a gente nunca pode esquecer que, na realidade, todos somos aprendizes, né? E aí e todos somos professores também ao mesmo tempo, né? A gente aprende com o aluno, a gente não só está ali tentando levar o aprendizado para ele, mas a gente também aprende com ele. E se a gente aprende com ele, significa dizer que todos os membros dessa comunidade escolar fazem parte desse trabalho, desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento para essas relações humanas, elas não devem acontecer, né, do respeito, da promoção de todas essas questões, ela não deve acontecer só na sala de aula, né? Ela tem que ser uma coisa muito mais ampla. Na competência 10, a gente tem ali, né, o agir pessoal e coletivamente com a autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação.
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, né? Então, aqui na 10, aqui, como eu estou conversando, né, que a gente tem, em todas as competências, a gente tem algo que fala sobre as relações humanas, relações sociais, a empatia e tudo mais. Mas só que essas três que foram grifadas aqui, elas trazem isso de uma forma um pouco mais pontual, né? Ele mostra de uma forma um pouco mais pontual essas questões. E aqui na 10 ele está falando dessa questão da coletividade, da autonomia e responsabilidade, né? Nós temos, todos nós somos responsáveis para que essas questões sejam desenvolvidas em nossos alunos, né? E é claro que a gente também aprende ali quando a gente está nessa prática, né? Então, essa solidariedade, essas questões éticas, democráticas, né? Todas essas questões, elas têm que estar ali firmes, tanto no nosso dia a dia, como também nas questões de aprendizagem, as questões sociais, de relação humana que acontece dentro da escola, né, Edna? Sim, na verdade, esse é um aprendizado constante, porque trabalhar para o desenvolvimento da autonomia requer uma persistência, não é? Como que vamos criar, né, um contexto de aprendizagem onde, né, o agir pessoal desses estudantes vai no desenvolvimento de uma autonomia, onde tem responsabilidade, trabalhar com a resiliência. Então, são necessidades que precisam ser pensadas a médio e longo prazo, né? Como atingir esses patamares, não é? Como trabalhar dentro dos princípios éticos de forma, né, que todo o contexto do currículo possa, né, pedagogicamente dar suporte para essas mudanças, né, que são tão necessárias dentro do convívio social, não é? Então, a escola é apenas uma parte deste processo. Então, dentro deste processo, né, como agir pedagogicamente para que se tenha, né, comportamentos que a gente possa avaliar como comportamentos em processo de mudança, visando, né, atingir o desenvolvimento dessas competências dentro da convivência social como um todo, não é? Sim, é um pouco daquela questão do trabalho de formiguinha, né? Como a gente estava falando, que ele não é uma coisa que a gente vai... Não tem como a gente fazer um trabalho pontual, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Não dá para fazer pontual, não dá para ser uma coisa de uma atividade que eu vou fazer com o aluno. Isso não ensina, isso não gera aprendizado profundo. Ele pode gerar apenas algo para aquele momento. Mas para que nós e os estudantes possam ter isso como base da sua própria identidade, só fazendo esse trabalho de formiguinha. Aquela coisa da mãe mesmo, né? A mãe que manda todo dia o filho escovar o dente. Porque senão um dia que a mãe deixa de falar, o filho acaba esquecendo. Até o dia que ele acaba tomando aquilo para si, né? E acaba fazendo parte do seu dia mesmo, como algo que ele aprendeu de fato, né? No caso, né, incorporar práticas, né, passa por um exercício constante, né, de ajustes, não pela repetição, né, mas por uma prática sistemática mesmo, não é? Então, é como se tivesse um espelho, né? Então, esses espelhos precisam, de alguma forma, existir. Então, um amadurecimento das relações também vão, né, passar por um processo importante nessa construção. Então, é um contexto de aprendizagem onde o adulto, a criança, o adolescente vão interagir na busca, né, dessas mudanças mesmo que se pretende. Isso. A gente colocou então aqui também a gente só, na realidade aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é
Se a gente fosse citar todas as nossas disciplinas e todas as habilidades que a gente consegue trabalhar com essa temática, o vídeo acabaria ficando muito extenso e até mesmo cansativo. Então aqui a gente trouxe só dentro da matriz processual do currículo, né? A gente trouxe só algumas situações de aprendizagens aqui que já estão lá presentes e que devem de fato ser trabalhadas e que eles batem diretamente com essa temática que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Que seria aqui, por exemplo, né, em relação da filosofia, a gente tem aqui, né, esse trabalho na situação aprendizagem 1 ali, ó. Falando de situação aprendizagem, sem falar necessariamente das habilidades. Vocês vão olhar que as habilidades, né, observar que as habilidades, elas também, todas elas, é óbvio, né, que elas estão coerentes com aquilo sendo trabalhado na situação aprendizagem. Mas pegando aqui só como base para citar para vocês, né, a gente tem então aqui, por exemplo, a situação aprendizagem 1. O envelhecimento na sociedade contemporânea, né? Nessa questão, nessa situação aprendizagem, a gente vai trabalhar então um pouco com a questão da velhice, os valores humanos em relação ao envelhecimento da sociedade, né? Na situação de aprendizagem 2, a gente tem lá filosofia e racismo, que aí a gente trabalha com todas as questões desse tipo de preconceito, né, em relação à ERER mesmo, né? Na terceira, né, a terceira situação de aprendizagem ali desse exemplo, né? Filosofia e as relações de gênero, né? Então a gente tem ali essa construção dessa argumentação relacionada à mulher, né, a condição da mulher e também todas as outras questões de gênero que a gente tem que ser trabalhada dentro do currículo paulista, tá? E aqui então a gente trouxe mais como um exemplo para mostrar que realmente o professor ele não precisa necessariamente inventar a roda ou reinventar a roda. Dentro daquilo que ele tem que trabalhar no seu dia a dia, ele encontra muita coisa para poder realizar esse trabalho dessas relações para o respeito, para as questões de gênero, as questões raciais, as questões, enfim, né? Todas essas questões. Não é isso, Edna? Sim, eu acho que é importante lembrar que toda essa abordagem que se propõe, ela faz parte de um contexto que está, né, explícito em vários textos como uma abordagem através de temas transversais, não é? Isso. Então, daí, bem lembrado, ninguém verdade. precisa inventar alguma coisa, né? É dentro daquele contexto que há que se planejar e levantar as situações, né, que podem ser trabalhadas. Então, neste caso, não se sugere que seja um trabalho solo, né, que apenas um professor o desenvolva. É importante, né, que as áreas afins se agreguem, né, para desenvolver esse trabalho, no sentido de verificar, né, quais os percursos formativos que podem ser desenvolvidos, não é? Mas também nada impede que, em alguma situação, um professor de geografia, um professor de história, faça a sua abordagem transversal dentro daquela temática que ele está trabalhando, né? Então, não é o tema em questão, mas é o tema que que costura aquela temática, né, de diferentes formas. Então, é importante pensar nessa ideia da transversalidade, né, para saber que eu não sou o único professor responsável em fazer aquela abordagem. Então, para que não se faça abordagens repetitivas, faz-se necessário que um planejamento seja feito dentro das temáticas que serão abordadas, por exemplo, na área de ciências humanas, não é? Então, juntando história e geografia, por exemplo, nos anos finais, então, em que momento que podemos, né, fazer uma abordagem de um tema transversal de uma forma um pouco mais aprofundada, mas isso não exclui o trabalho com o professor de língua portuguesa
portuguesa, trabalhando diferentes gêneros, né, textuais, no sentido de que essa discussão também apareça naquela situação de uma outra forma, né? Então, acho que isso que é importante a gente resgatar para essa conversa, no sentido de que não há um único conteúdo a ser trabalhado para se responsabilizar por essas reflexões, não é? Então, é um conjunto, é uma proposta dentro da unidade escolar. Isso. E aí a gente retoma aqui um pouquinho a questão dos sujeitos, né? Os sujeitos dentro da educação para relações étnico-raciais. Lembrando que aqui a gente não está falando apenas, né, da ERE, né, propriamente dita, né? Lembrando que aqui nessa TPC a nossa intenção é mostrar um pouco de como os temas transversais eles podem estar trabalhando todas as questões relacionadas a essas relações humanas que acontecem na nossa sociedade como um todo, né? Não só dentro da escola, mas também na comunidade escolar e na sociedade como um todo, tá? Então a gente começa, vou fazer a leitura aqui para vocês, né? Precisamos reaprender sobre novas bases civilizatórias, estabelecer as relações éticas sem os impactos nocivos do racismo. Necessitamos rever os conteúdos e nos preparar para as novas abordagens que reivindicam as classes populares e os sujeitos na escola. Portanto, a ERE não é uma política somente para os negros, ou para um sujeito nenhum, se esses negros não estiverem presentes fisicamente dentro da escola. A ERE é para todos e traz centralidade em torno de um sujeito e seus conteúdos, como forma de equilibrar as relações sociais e étnicas na escola. E, sobretudo, como forma de potencializar a formação de sujeitos que se compreendam iguais nas suas identidades específicas. Então, assim, lembrando, né, que quando a gente fala do sujeito da ERE, a gente não pode ficar preso apenas ao sujeito, por exemplo, quando a gente fala de relações étnico-raciais, muitas vezes a gente fica preso na questão do negro, né, na questão racial, e muitas vezes voltado apenas para a questão do negro. E na realidade a gente tem todos nós pertencemos a uma etnia e somos miscigenados, né? E também quando a gente fala, vamos supor, da diversidade de gênero, a gente pensa só na questão da mulher e acha que isso é trabalhar como uma forma de, muitas vezes, de enaltecer a questão da mulher, e não é só isso. Na realidade, a gente tem que trabalhar as relações humanas, né? Lembrando que a mulher, eu acabo até lembrando um pouco da questão do feminismo, né? A questão de algumas outras coisas. E quando a gente fala da diversidade na orientação sexual, por exemplo, também, né? Então a gente não fala apenas da vítima disso, né? A gente sempre tem a questão de que existe uma relação com o outro, né? Então é lembrar dessa relação com o outro. Todos nós fazemos parte somos sujeitos da ERE. Na próxima página eu vou passar, Edna, antes de comentar, né? Que aqui a gente fala um pouco dessa questão da vitimização, da invisibilidade, né? Precisamos reconhecer e romper a invisibilidade do tema, dos sujeitos do tema. Estamos seguros de que o racismo causa danos à vida das pessoas, sobretudo à vida dos sujeitos que vitimiza. Um dos mecanismos do racismo está estabelecido na invisibilidade dos grupos discriminados, ocultando-os e apagando os rastros de seus percursos e manifestações, autorias e presenças. A negação dos sujeitos e de seu legado cultural, biológico, foi preconizada pela ideologia do branqueamento, aquela que faz consigo a negação dos sujeitos pela cultura e pela biologia como estratégia para o desaparecimento do negro. Portanto, é extremamente necessário
que a ERER seja desenvolvida em todas as aulas, em todos os intervalos, em todas as atividades, em todos os momentos em que existam as relações humanas dentro das escolas, né? Nesse pequeno textinho, o que eu quis trazer foi um pouco dessa questão realmente da vitimização, né? Quando a gente vitimiza, não que não existam vítimas, existem sim as vítimas, mas quando a gente vitimiza todas essas questões e todos esses sujeitos, muitas vezes a gente acaba usando esse outro mecanismo que é o da invisibilização, né? Muitas vezes a gente faz com que essas pessoas se tornem invisíveis aos nossos olhos e sempre achando que eu vou até usar uma expressão popular que se usa hoje em dia, aquela questão do mimimi, né? Muita gente fala do mimimi, que é algo que você está apenas se achando que tudo é contra você, e não é. Na realidade, quando a gente fala a respeito dessa invisibilidade, a gente está usando desses padrões, como foi usado, por exemplo, durante muito tempo aqui no Brasil, a questão da ideologia do branqueamento, que é o que está sendo citado aqui no texto, né? Então, essa ideologia do branqueamento que faz com que a ideia seja fazer desaparecer o negro, né? Mesmo que ele não desapareça fisicamente, mas nas questões, relações humanas, ele acaba desaparecendo, né? Como que eu posso dizer? Edna, me ajuda aí um pouco, Edna. É que, na verdade, assim, não sei, né, se vai ao encontro do que você está pensando, mas, assim, né, a gente não pode deixar que as pessoas, né, sejam invisíveis, que os problemas se tornem invisíveis e que sejam tratados de uma maneira de, muitas vezes, deixando a gravidade da situação de lado. E aí, assim, né, eu cuido da vítima, mas eu não cuido da causa, né? Então, então, essas relações, e o trabalho dentro da escola, ele precisa ter esse cuidado, vamos pensar assim, né? O acolhimento necessário dentro das situações que aparecem no cotidiano escolar, é uma ação extremamente necessária e importante, mas estar atento às causas, né, que em algum momento provocam situações de desequilíbrio, situações de conflito, que precisam de uma mediação, precisam de uma intervenção também pedagógica. Então, isso é trabalhar em prol de mudanças de comportamento, né? A gente volta a falar sobre a questão da mudança do comportamento a partir de estratégias melhor organizadas, não é? Então, dentro do que cabe à escola, trabalhar com o desenvolvimento dos temas do currículo e em prol de uma educação que se torne mais abrangente, trabalhando no sentido de um exercício de uma aprendizagem, né, que conduza o indivíduo a trabalhar a sua ação constante e cidadã de forma responsável, passa também por aparar arestas no sentido de provocar reflexões de forma que os problemas não fiquem escondidos, não é? Então, nem tudo a escola vai conseguir resolver, não consegue, mas é importante que não se use, né, também as práticas como forma de ocultar, né, situações que não podem ficar escondidas, né? Então é um pouco importante a gente estar atento a isso. É um pouco dessa questão do uso da dominação, né? Onde você tem... Quando a gente fala das minorias, né? Muitas vezes essas minorias elas acabam sendo esquecidas. Ainda que
a minoria, na realidade, ela é a maioria da população, né? Mas mesmo sendo a maioria da população, ela acaba sendo esquecida porque existe uma classe dominante, né? Existe uma dominação que vai muito além daquilo que a gente consegue visualizar. E é isso que a gente não pode esquecer quando a gente trabalha dentro da escola, né? Eu vou deixar então frisado aqui, mais uma vez, esse último parágrafo, porque eu acho que ele é muito importante, assim, a gente sempre lembrar que esse trabalho ele não pode acontecer apenas pontualmente dentro das escolas, mas ele tem que ser algo no dia a dia, algo a ser trabalhado em questão de valores mesmo, né? Então eu vou ler mais uma vez. Portanto, é extremamente necessário que a ERER, aqui tanto a ERER quanto todas as outras, os outros trabalhos em relação ao preconceito, né, em relação ao direito das minorias e tudo mais, seja desenvolvida em todas as aulas, em todos os intervalos, em todas as atividades, todos os momentos em que existam as relações humanas dentro das escolas, né? Na sequência a gente tem um vídeo que vai mostrar um pouquinho dessa reflexão, tá? Eu vou passar para vocês agora o vídeo. Quer falar alguma coisa antes do vídeo, Edna? Não, eu acho que podemos ir ao Então vídeo, vamos lá. né? Para a gente O até não racismo perder a nossa institucional na referência. educação, ele tem atuado, eu me arrisco dizer, desde sempre. Todo adulto negro, né, hoje adulto, certamente tem aí alguma lembrança, algum episódio para contar do racismo que sofreu na escola, né, há décadas atrás. E do mesmo modo hoje, né, crianças negras também são vítimas do racismo, da discriminação racial, do preconceito dentro do ambiente escolar. A escola é a instituição formal responsável pela construção e pela ampliação do conhecimento, né? E aí, quais conhecimentos essa escola amplia? Quais conhecimentos essa escola constrói, né? Quais conhecimentos essa escola oferece? E aí, ao longo da história do Brasil, né, a escola negou, por exemplo, uma ampliação de conhecimento no que se refere à história da África, por exemplo. Uma vez que a pauta racial é tratada na educação de forma séria e coerente, né, ela é uma grande chave de mudança para a sociedade que a gente vive. E a Lei 10.639, ela precisa estar presente em todos os segmentos da educação, né, da creche, né, ao ensino superior, nas instituições públicas e privadas, né? A Lei 10.639, ela não é uma lei que precisa ser aplicada exclusivamente para alunos negros. Ela é uma pauta, né? Ela faz parte da Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, é a lei máxima da educação, né? Logo, ela precisa ser trabalhada com todos os segmentos, com todas as esferas, seja ela pública ou privada. Eu reforço isso porque ainda há uma ideia de que ela é uma lei que é só na escola pública ou que é só para o ensino fundamental, e não se trata disso. Ela trata da implementação de diferentes conteúdos no currículo da escola, né? E o currículo ele não se faz num projeto, um currículo se faz no ano letivo, né? Do primeiro ao último dia de aula, né? Então, trabalhar a temática racial a partir de projetos não é trabalhar a Lei 10.639. É óbvio que o projeto ele pode ser o pontapé inicial, né? Então, o professor, na medida em que ele não consegue perceber
essas relações, na medida em que ele não conseguiu ter uma formação crítica e uma formação mais sólida a respeito da temática racial, ele não vai conseguir ter uma postura antirracista, né? O que seria isso? Você enquanto professor, promover práticas que mostrem a potencialidade das pessoas negras, né? Que mostre a potencialidade da contribuição do povo negro, que você mostre que as relações raciais no Brasil, ela é uma pauta da sociedade brasileira como um todo, né? Um grande equívoco que a gente precisa cada vez mais aprofundar e cada vez mais trazer à tona é que a questão racial, ela não é uma pauta exclusiva do povo negro, né? A questão racial, ela não é uma pauta exclusiva do povo negro. A questão racial, ela é uma pauta da sociedade brasileira. Que sejamos aquele professor, aquela professora que vai junto com esse aluno, virar a chave, né? E mostrar para ele, para ela, um caminho de emancipação, né? Mostrar para ele e para ela um caminho de resistência, mas um caminho de existência também, né? Eu acredito muito que é isso, né? Nós temos professores ali com, enfim, 30, 35 alunos se relacionando todos os dias, né? O ideal, né, o maravilhoso seria se a gente conseguisse se conectar e se a gente conseguisse virar a chave dos 35, seria, enfim, maravilhoso. Talvez isso não aconteça, mas de alguém a gente consegue, né? Um ou outro, metade, enfim, ao longo da nossa trajetória, né? E isso eu acredito que é possível na medida em que a gente se envolve com aquilo que a gente está fazendo, na medida em que a gente coloca seriedade, que a gente coloca afetividade, né? Que a gente coloca um desejo mesmo de uma mudança de sociedade a partir da escola, né? Eu acredito muito que isso é possível. Na sequência a gente passa então já para as atividades, né? A gente não vai fazer a leitura com vocês aqui por uma questão do tempo mesmo, mas esse PPT, né, esses slides que vocês acabaram de verificar aqui nesse vídeo da TPC de hoje, ele foi encaminhado para as escolas e provavelmente os PC já devem ter dado, para que devem ter disponibilizado, né, para que vocês tenham eles em mãos, né, essa provocação, essa questão dessa atividade e as referências bibliográficas, que também vai passar no próximo slide, tá? Aqui eu só vou frisar uma observação. Esse vídeo também ele é um vídeo que ele é muito interessante para que vocês façam uma certa discussão aí na escola, né? Ela vai trabalhar, a professora Clélia, ela traz para a gente um pouco de tudo isso que a gente discutiu aqui nessa TPC, né? Então ela vai trazer então um pouco dessa questão do não pontual e sim do dia a dia, né? Da gente trabalhar todas essas questões no dia a dia, né? Em relação então aqui aos objetivos da atividade, eu só vou frisar um pouco essa questão aqui das observações lá, né? Que esse trabalho ele vai trazer para a gente então uma reflexão, né? A ideia dessa atividade é uma reflexão ali, junto com o grupo, né? De algumas propostas, né? Para que se tragam planos de trabalho, planos de aula para as escolas, para o desenvolvimento dessas questões que foram elencadas aqui durante essa TPC, né? E que ele vai ser, no caso, né, colocado para a gente lá via Forms, né, via Google Forms, e a gente pretende então depois fazer a leitura, né, a Edna e eu, né, faremos a leitura para poder depois fazer novos comentários nas próximas ATPCs, nossas próximas
nossos próximos encontros. Não é isso, Edna? Sim, né? O que nós desejamos é que tenhamos, né, alguns exemplares, né, alguns esboços aí de plano para que a gente possa ler e conversar, né, retomar um pouco na próxima TPC em cima do que os professores, né, trabalharam e, de alguma forma, né, se sentirem à vontade, enviar para nós para que possamos ler e conversarmos um pouco mais sobre essas questões. Então, aqui nessa proposta, a gente está pedindo, não é um projeto inteiro, né, com todas as etapas do projeto e tudo mais, mas a gente está pedindo aqui apenas a ementa dessa proposta, desse projeto, tá? E aqui, então, nessa próxima página, no próximo slide, a gente tem aqui, então, o que deve conter, então, dentro dessa ementa, para que ele possa ser enviado para a gente lá via Forms. Esse Google Forms, ele vai estar aberto até no domingo, tá? Eu vou deixar aberto até domingo, às 23 horas e 45 minutos, tá bom? A gente não vai receber depois, porque depois disso a gente precisa fazer a leitura, caso contrário a gente não consegue finalizar para a próxima TPC junto com vocês, tudo bem? Atividade, então, agora a proposta são 2 horas de atividades, lembrando que essa semana a TPC ela não acontece pelo Centro de Mídias, ela acontece pela Diretoria de Ensino, então nós temos essas próximas 2 horas para fazer essa discussão e para que vocês possam depois enviar para a gente ali via Google Forms. O link para o envio dessa atividade a gente também deixou com os professores coordenadores, eles devem passar para vocês agora pelo WhatsApp ou pelo Teams, né, que vocês devem receber agora para que vocês possam responder para a gente. E lá ele vai contar também como uma forma da gente saber quem é que estava junto com vocês trabalhando então essas atividades. Lá vocês vão poder também colocar o nome de vocês, o nome da escola, para a gente ter uma noção de onde está acontecendo esses trabalhos, essas propostas, tudo bem? Aqui ficam então as referências bibliográficas, elas também vão estar, elas também estão nesse PowerPoint, né, nesse arquivo, nesse documento que a gente mandou para as escolas, tá? Então, esse slide também está lá. E eu gostaria então de agradecer esse período que vocês passaram junto com a gente, tá? Desejo a todos uma boa atividade, uma boa discussão aí na escola, que possa refletir, que possa trazer frutos, né, para a nossa diretoria de ensino, né, e até a próxima TPC. Edna, gostaria de se despedir? Agradecendo a atenção de vocês e desejando, né, que vocês tenham um ótimo trabalho e que vocês tenham, se precisarem, estamos à disposição, podem conversar com o PC e ele manda para a gente o que vocês precisarem para a gente conversar, tá? Então, estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.